Olá, bem-vindo a mais um Saga Talks. Eu sou a Sara Crepaldi, coordenadora de Educação e Estratégia aqui da Saga Universidade. Eu sou a Gabriela Crepaldi, coordenadora de Network e Oportunidades aqui da Saga Universidade. E hoje vamos falar sobre um assunto que está dando o que falar já em 2025. E o nosso convidado de hoje é o CEO da Saga Universidade. Adeilson, vamos começar a conversar agora sobre a reforma tributária que está dando dor de cabeça aí em tributaristas, né? E também em empresários. Excelente, Sara. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, ao público, a vocês. É um tema muito importante e relevante para todas as empresas, então com certeza esse conteúdo vai ser muito importante para todo mundo. Então vamos começar com as perguntas. Adeilson, o que muda para as empresas e para os profissionais agora, ainda em 2025? Olha, pergunta muito boa, viu, Gabriela? Porque o ano está acabando, mas a reforma tributária já está gerando impactos, como você bem disse, já em 2025. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que haverá uma mudança em todo o formato de tributação no Brasil. Então, antes mesmo de entrar nas mudanças, eu acredito que é importante explicar o que está mudando. O Brasil tem um regime tributário complexo, entre os mais complexos do mundo, e ele tinha vários impostos, por exemplo, o ICMS de competência estadual, o ISS de competência municipal, o PIS, o COFINS, o IPI, que era do governo federal. E o que eles fizeram? Eles pegaram todos esses impostos e juntaram no IVA Dual, onde eles criaram dois novos impostos. Eles pegaram o IPI, COFINS e PIS e juntaram e criaram o CBS. E pegaram o ISS e o ICMS, juntaram e criaram o CBS. Então vai haver essa junção de impostos, onde eram 5, vão virar apenas 2. O IBS de competência municipal e estadual e o CBS de competência federal. Então a ideia é simplificar o sistema tributário. Já é um grande avanço. Me parece bom. Me parece. Nos parece bom. Quando que começa de fato as mudanças? A Gabriela conta o que muda em 2025. Primeiro, quando que de fato haverá mudança no regime tributário? 2027. A partir de 2027, esse novo formato vai estar valendo. Então, ele inicia em 2027. Mas antes disso, existe a preparação, que é justamente em 2025 e 2026. Então, o que muda a partir de 2025, o ano que nós estamos hoje? Já estão saindo notas técnicas de mudança, por exemplo, de nota fiscal. A nota fiscal mudou. A nota fiscal de serviço, antigamente, era uma competência do município. Cada prefeitura tinha o seu formato de nota. Agora, todas as prefeituras vão migrar para um sistema único nacional. Então, a pessoa que estiver lá no Caruaru, a pessoa que estiver no Timbó, onde ela estiver, vai utilizar o mesmo sistema de nota fiscal. Então, o sistema de Belo Horizonte, por exemplo, que era um sistema maravilhoso para emitir nota, vai seguir o sistema nacional. E tem prefeituras que o sistema era horrível e que era muito difícil de se emitir nota, vai também usar o sistema nacional. E esse é o primeiro impacto já para 2025. Legal. Adeilson, uma questão também que eu achei bom, assim, pela a simplificação do sistema em si, que é extremamente complexo, é difícil até a gente entender, né, quem não é da área, saber aquela quantidade de impostos que a gente tem. Eu queria entender um pouquinho do impacto prático ali no dia a dia para o empreendedor, né? Como que isso vai impactar, por exemplo, na precificação do produto final, assim, queria te ouvir nesse sentido. Essa é outra pergunta, assim, referente à reforma tributária, o primeiro ponto que a gente tem que tratar, até mesmo antes de falar da precificação, é o impacto nas empresas que você me perguntou. Há uma dúvida muito grande, o Simples Nacional vai ser impactado, todas as empresas vão ser impactadas, tem empresa que não vai ser impactada? A resposta é, todas as empresas sofrerão impactos na reforma tributária. Inclusive sociedade de advogados? Todos, inclusive ou principalmente a sociedade de advogados. Nossa. É uma das que vão ser mais afetadas. E aí lá na frente eu explico por quê. Então, primeiro ponto, todas as empresas vão ser afetadas. Desde o MEI até o grande empresa, as maiores, todas vão ser impactadas. De formas diferentes, com impactos maiores e menores, mas todas vão ser impactadas. Como que esse impacto vai se dar? Empresas que são optantes pelo Simples Nacional, elas vão talvez ter que se reajustar, porque nesse novo formato, como que vai funcionar? Hoje, cada imposto daqueles que eu citei anteriormente tem uma sistemática, uma forma que ele é calculado. Com a reforma, vai se tornar um regime de débito e crédito. Então, como que vai funcionar? Tudo que a empresa adquirir de serviço e produtos, ela vai ter um crédito sobre o imposto que ela pagou sobre aqueles produtos. E tudo aquilo que ela vende vai gerar um débito. Então, vai fazer uma compensação. Basicamente, ela vai pagar sobre a diferença. Então, quando uma empresa, vamos chamar uma empresa do regime normal, adquire produtos de uma empresa normal, do regime normal, ela vai adquirir 100% dos impostos também.
Então, a expectativa da gente ainda não tem alíquotas definidas. A expectativa é que esse imposto fique entre 25% e 28% sobre o faturamento. Nossa. A cara espanta porque realmente a gente juntou vários e vai ficar alto. Mas, vamos supor que eu fiz uma venda de 100 mil. Então eu vou ter que pagar um crédito de 28% sobre 100 mil. Mas tudo aquilo que eu adquiri de produtos e serviços também vai me gerar um crédito de 28%. Então, basicamente, eu vou pagar sobre a diferença. Lembrando que os funcionários não entram nessa conta. Mas todos os serviços que eu tomo, eu vou gerar ali um crédito de 28%. O que vai acontecer? Quando eu fizer a opção de comprar de uma empresa que é optante pelo Simples Nacional, eu não vou conseguir aproveitar os 28% de crédito. Então, eu vou ter um aproveitamento menor de crédito. Então, as empresas do Simples Nacional, que são B2B, que vendem para outras empresas, e principalmente empresas grandes, vão precisar se adequar. Adeus, não quer dizer que o Simples Nacional vai acabar? Não. O Simples Nacional será mantido do mesmo formato que é hoje. Como que é hoje o Simples Nacional? A pessoa paga todos os impostos numa única guia. E na reforma tributária, o Simples Nacional vai dividir em dois. Ela vai poder continuar dessa forma, e se ela continuar dessa forma, ela vai gerar um crédito menor para o seu cliente, e ela tem a opção de escolher recolher IBS e CBS por fora do Simples, nesse mesmo formato, onde ela também vai pagar 25, 26, 27, 28%, dependendo da atividade, sobre o faturamento, e tudo aquilo que ela adquire vai ter um crédito. Obviamente, isso vai ficar muito mais caro do que no Simples Nacional é hoje. Então, aquelas empresas que são B2B, elas serão muito impactadas e vai precisar de um planejamento tributário já em 2025 para poder se organizar para o próximo ano. Porque em 2026 já começa a fase de testes, mas em 2027 está valendo. Só que a vida passa muito rápido e as mudanças estão acontecendo. Agora, sobre a precificação, uma inovação que a reforma tributária trouxe. Antigamente, quando você adquiria um produto ou serviço, você ia no dentista. Quanto que é para poder fazer esse tratamento? E passava, olha, R$1.000. Então, naqueles R$1.000 já tinham impostos, já tinham tudo incluso, todo o serviço do dentista já estava incluso naquele orçamento. Já com o advogado é um pouco diferente. Geralmente eles falam, olha, meu serviço é R$1.000 mais os impostos. Mas na maior parte de todos os outros serviços, você já passa o preço já com os impostos. Na reforma tributária, esse imposto que era cobrado por dentro do preço, agora ele será cobrado por fora. Então, quando você for no dentista e falar, olha, o meu orçamento é R$1.000, e se tiver mais 28% de imposto, você vai precisar calcular, igual a taxa do garçom, é R$1.000 o serviço dele, mais R$280 de impostos. Então, a precificação ela precisa ser reavaliada. Por quê? As pessoas estão dispostas a pagar R$1.280 por um serviço que antigamente já pagava R$1.000? Ou o dentista vai precisar rever a sua precificação e a forma de apresentar isso para o seu cliente? Mas me parece que o processo de precificar, ele fica bem mais técnico agora, né? Exatamente. Fica mais fácil para quem está comprando visualizar o quanto ele está pagando de imposto. Porque hoje você compra um carro, mais da metade é imposto e você não vê. Sim. Então hoje você tem carros muito simples com um custo altíssimo, mas porque a carga tributária é muito grande. Então com a reforma, você vai chegar na loja, por exemplo, e falar, quanto que é esse carro aqui? Esse carro aqui é 50 mil, que maravilha! E quanto que vai ficar no final da linha? Não, no final da linha vai ficar 80, por causa dos impostos. Então você vai ter um esclarecimento maior de quanto você está gastando com impostos. Mas a forma de apresentar a tributação vai virar um transtorno, principalmente para os pequenos empreendedores, que às vezes não vão ter a orientação ou o cuidado devido, e aí depois pode se complicar, tanto na hora de pagar o imposto de recolher, quanto na hora de passar o preço para o cliente. Quais os principais passos para que esses empreendedores profissionais, eles consigam se adequar durante esse período até 2033, para que eles não sejam pegos de surpresa? Eu queria incluir também nessa pergunta a situação do MEI, como é que fica? Perfeito. Então vamos lá. A pergunta da Gabriela é muito importante, eu acredito assim. Já está sendo disponibilizado muito material, muitos cursos, muitos vídeos. E empreendedor, ele precisa empreender. E empreender exige investimento. Então, o empreendedor ele tem que investir no negócio dele. Sim. Então, além de sentar com a sua contabilidade, que é fundamental, já liga para o seu contador e fala, quero marcar uma reunião para entender como vai funcionar a reforma tributária. Esse é o primeiro passo. Mas, além disso, ele também precisa correr atrás. Porque o contador, ele está estudando, mas atende, às vezes, diversos segmentos, tem diversas outras operações mais técnicas que ele precisa olhar, mas você que é o empreendedor e está preocupado com o seu negócio, precisa entender o impacto real no seu dia a dia. E é muito importante você ter o conhecimento até para você ter uma discussão mais técnica com o seu contador, entender quais vão ser os impactos. Então tudo que tiver de curso, de material que você puder absorver, participar, é de extrema importância. Mas esse trabalho vai ser feito em conjunto com o contador, porque, por exemplo, antigamente o código do serviço era um. Com a reforma tributária, vão mudar os códigos de serviço. Antigamente, as multas por não emitir nota fiscal eram umas. Com a reforma tributária, as multas vão ser outras, muito mais pesadas, inclusive.
Então é muito importante você fazer essa dobradinha entre você buscar o conhecimento e conversar com a sua contabilidade para poder alinhar as estratégias para 2025, 2026 e até 2033. E o MEI vira naquele limbo, né? Antigamente o MEI ele não era obrigado a emitir nota, ele não era muito cuidado, mas a Receita Federal ela vem lançando várias estratégias para poder filtrar o MEI, porque tem muita gente que não poderia estar no MEI, mas permanece no MEI. Verdade. Porque o limite do mês é R$ 6.750 por mês. E a maioria das pequenas empresas faturam mais que isso. Seja o taxista, seja o Uber, faturam mais que isso. Então ele talvez nem poderia estar no MEI. Então uma das inovações que eles trouxeram é que a conta pessoal da pessoa física também vai ser contabilizada para verificar o limite do MEI. Então se a pessoa passa 5 mil no mês, 5 mil na pessoa física, ela vai ser desenquadrada do MEI. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a obrigatoriedade na emissão da nota fiscal. O MEI também começará a ser obrigado a emitir nota fiscal de tudo. E por quê? Porque vai ter uma coisa chamada cashback, que é uma outra inovação da reforma tributária. E o que vai ser o cashback? Famílias de baixa renda, aquelas que estão no cadastro único, elas vão ter o direito de ter um reembolso sobre parte dos impostos que ela está pagando. Então, quando ela vai lá no dentista e o serviço é R$1.000 e ela paga R$280 de impostos, ela vai ter um ressarcimento ali aproximadamente 40% desses impostos que ela pagou. Então, para que ela tenha, ela vai precisar da nota fiscal. Existem exceções para cidades remotas, onde tem muita dificuldade tecnológica? Existe. Mas para a grande maioria do Brasil, não terá exceção. Então, vai ser muito importante todo mundo se adequar. Porque vão ter produtos que vão ter isenção, por exemplo, da cesta básica, arroz, feijão, mas vão ter produtos que vão ter uma redução menor. Então, são N fatores que vão impactar. Tem que olhar mesmo, né, a importância de ter uma assessoria especializada para olhar para o seu negócio, olhar para a sua operação e entender como isso tudo vai impactar esse caminhão de mudanças aí, né, que me pareceu simples no início, né, vai impactar aí toda a operação, enfim. Não, tem uma frase que eu ouvi uma vez e que, assim, eu sempre uso ela: o Brasil não perde a oportunidade de perder uma boa oportunidade. A ideia era simplificar, mas ele foi colocando tanto adendos, tantas situações, que acabou complicando tudo de novo. Tudo aquilo que ele ganhou na simplificação dos nomes, ele colocou na operacionalização. Eu sempre pergunto a Deus, mas todo mundo vai ser, até a sociedade de advogados, principalmente a sociedade de advogados, por exemplo. Aquele advogado que está no lucro presumido, hoje como que ele paga o ISS? Ele paga o ISS fixo por profissional. Então hoje, o ISS, a prefeitura, ela pode colocar até 5% por atividade. E geralmente, vamos considerar que fosse 5%. Então um advogado que fatura 100 mil por mês, ele pagaria 5 mil de ISS. Como é hoje? Hoje ele paga por profissional. Cada prefeitura tem uma taxa, mas vamos supor, ele paga R$250 por profissional. Às vezes ele tem 2 advogados no escritório, ele paga R$500. Ao invés de pagar 5 mil de ISS, ele paga 500. Com a reforma tributária, a princípio, não vai existir mais a figura do ISS fixo. E ele vai seguir a sistemática dos 25, 26, 27, 28% sobre faturamento e créditos. Mas quais são os créditos que o advogado tem? Então, ele tem um trabalho intelectual. Aí a reforma, para poder pegar esses profissionais que não têm tantas despesas, vai fazer uma redução na base de cálculo do imposto. Mas ainda assim, mesmo com a redução, ele vai pagar mais imposto do que paga hoje. Interessante. Então você já entendeu aqui por essa pílula, né, de conhecimento aí a respeito dessa novidade que é a reforma tributária, você vai precisar de 2 chaves, de 2 pilares aí para sustentar seu negócio, uma assessoria especializada e também buscar conhecimento individual também. E sobre conhecimento individual, é só ficar ligado aqui na Saga Universidade, que você vai encontrar bastante material, bastante conteúdo aqui sobre esse tema. Então, pessoal, ficamos por aqui hoje com o nosso Saga Talks. Adeilson, muito obrigada por disponibilizar aqui tanto conhecimento, tanta informação bacana pra gente. E a gente fica por aqui e até o próximo Saga Talks. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.